Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça no estudo do livro Escalada de Luz. Ari, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Vamos aqui também acompanhar. Sueli chegou também conosco. Boa noite, Sueli. Ari, boa noite. Tudo bem? Valdemir, boa noite, seja bem-vindo. Então nós estamos aqui em mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça do estudo do livro Escalada de Luz. E enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os aviõezinhos, mandando convite aos nossos amigos. E nós sempre recomendamos aos amigos, aqueles que estão acompanhando a gente pelas lives, né? Boa noite, Leninha. Boa noite, Will. Sejam bem-vindos. A gente sempre recomenda que, quando você está numa live que é interessante, que o conteúdo é edificante, que você encaminhe 5 aviõezinhos para amigos queridos. Avelino, boa noite. Seja bem-vindo. E é sempre bom, né, a gente divulgar, trazer a fala de momentos de luz, de esclarecimento, para amigos que estão necessitando. E quem de nós não necessita de uma palavra de conforto, de consolo? E hoje nós vamos conversar de um tema intitulado Rogativa Infantil. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. E na Rogativa Infantil vamos trazer a súplica de uma criança em relação à atual existência, à atual encarnação, né? Leninha, depois você fala, você está ainda no hospital, você já saiu, mande informações para a gente, tá bom? Queremos saber como você está, continuamos em vibração por você, pela sua recuperação e na certeza de que a espiritualidade estará sempre ao seu lado, assim como de todos nós, né? Sempre bom trazermos as nossas reflexões para esses momentos. Deixa eu ver aqui, estou mandando mais alguns aviãozinhos aqui. E nesta semana, quarta-feira próxima, temos mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade. Vou dar um spoiler para vocês, tá? Jerônimo, depois que deixa o corpo físico, ele é levado para a floresta da Baviera. Clara, boa noite, seja bem-vinda. É levado para a floresta da Baviera para reequilíbrio das suas energias. E aí a gente vai ver na próxima quarta-feira. Fica então convite para estarem conosco em mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade. E aqui nós vamos mandando os aviãozinhos. Daqui a pouco a gente finaliza aqui e vamos seguir. Pronto. Já mandamos uma boa quantidade de aviãozinhos. E aqui nós vamos seguir. Então vamos fixar o comentário agora. Fixar aqui o comentário. Rogativa Infantil. Rogativa Infantil do livro Escalada de Luz, que não fixou ainda. Acho que agora fixou, vamos ver. Fixou perfeitamente. Vamos tirar um pouco a melodia para a gente conseguir, né, gastar menos os timbres vocais. Sandra chegou, boa noite. Seja bem-vinda você também, Sandra. Então hoje nós vamos para a rogativa infantil. O que uma criança pede no ponto de vista espiritual ao reencarnar. Sabemos que o espírito, encarnando num corpo de criança, não é uma criança. Já teve vivências, experiências mil. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando um espírito reencarna, ele traz consigo uma série de vivências, já que ele passou. Coisas boas e coisas não tão boas. E compete aos pais, na condição de tutores dos filhos, de trazer uma orientação segura para eles.
E a gente sempre traz referências à evangelização infantil, independentemente da religião que a pessoa professe. É importantíssimo levá-lo à casa religiosa. Se você for católico, se você for protestante, se você for espírita, traga o seu filho para a evangelização, pois é importantíssimo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. É importantíssimo trazermos os nossos filhos para a evangelização infantil. E por quê? Pois você está dando noções de Deus, de Jesus, da espiritualidade para o teu filho, para que quando ele estiver adulto, ele possa seguir o caminho que ele quiser, mas enquanto ele é criança, enquanto ele é jovem, compete aos pais dar um direcionamento seguro para eles. Isso é muito importante, Então vamos agora à leitura, do livro Escalada de Luz, na rogativa infantil. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Principalmente quem tem criança pequena. Regina e Kátia, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigação dos pais pela evangelização infantil. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fizestes dos filhos confiado à vossa guarda. A Leninha estava mandando mensagem aqui. Débora chegou, boa noite, Débora. Hoje foi retirado o aparelho que ajudava o coração, tive uma arritmia ventricular, agora preciso acertar a medicação. Tenho arritmia congênita, diabetes, hipertensão e depressão. Previsão de alta na quinta. Leninha, estamos em vibração por você, amiga. Tá? São provas difíceis, né? Que na condição de espírito encarnado você está passando, mas tenhamos a certeza, a confiança no Pai que não desampara nenhum de seus filhos. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Pronto, está em ordem aqui. Bom, então vamos à rogativa infantil. Depois que caiu o papelzinho aqui, mas está aqui. Né? Colocar um outro para que a gente não perca. Rogativa infantil, então, diz o seguinte: apresentei-me a ti, numa forma frágil e pequenina, a reclamar-te os cuidados de incessante devotamento. Apesar da forma tenra em que me exteriorizo na vida, sou um espírito eterno, de pretéritos multisseculares. Trago no meu coração a luz e a sombra, vícios e virtudes em minha alma se misturam. Se tu fores um bom observador, poderás ter uma ideia de minha estrutura pelos impulsos e tendências que se extravasam de mim. Tenho infinita necessidade de teu carinho, mas não prescindo de orientação e disciplina, a brilhar principalmente nos teus exemplos, para que não me perca amanhã, vítima de lamentável descuido. Agradeço-te o amor com que me embalas, mas louvo, sem palavras, a amorosa energia que me aprimoras o caráter. É muito importante para mim esta nova encarnação. Não me deixes perder pelo excesso de mimo. Orienta-me desde cedo num trabalho honesto e oferece-me a bênção da escola, mas por piedade, papai e mamãe, não me deixes afastar de Jesus. Então vejam, esta rogativa de uma criança, na condição de pai, de mãe, na condição de tutores de uma criança que recebemos em nosso seio, temos uma responsabilidade ímpar, pois devemos, à maneira do jardineiro que vai podando os brotos de uma árvore, que vai dando um direcionamento, não deixando que ela entorte, coloque aquele pau que serve de guia, de orientação,
Então nós, na condição de pais, de tutores, de mães, temos a responsabilidade de dar o direcionamento e percebermos logo de imediato as tendências daquela criança que chega. Pois mais doce que seja uma criança, aquele olhar angélico, tudo mais, é um espírito multissecular que já teve vivências mil e por conta disso a necessidade da orientação espiritual se faz presente. Nós recomendamos imperiosamente isto e eu vou trazer um exemplo muito particular a vocês. O meu filho Vitor, ele frequentava uma casa espírita e na casa espírita que a minha esposa frequentava, que ele ia tudo mais, ele parou, acabou a evangelização infantil. Então ficou uma coisa assim, um hiato, parado, tudo mais. E aí como é que faríamos? Ficou ali. Ele ia na palestra, mas não tinha mais a evangelização, ele era jovem, era pequeno ainda, um jovem, né? E eu estava, certa vez, fazendo um tratamento espiritual na casa espírita que nós frequentamos, que é uma outra casa onde meu filho estava frequentando a evangelização. E frequentando, participando de um tratamento espiritual, me foi recomendado que, principalmente naquela semana, eu procurasse tomar passe pelo menos umas 3 vezes em outras casas, porque o trabalho do tratamento espiritual se realizava apenas num determinado dia da semana. Então foi-me dada orientação que eu frequentasse outras reuniões e tomasse passe. E qual é a resposta que veio? Sem mentira nenhuma, em 3 casas espíritas diferentes, sem que houvesse uma prévia programação específica, vamos trabalhar esse mês, o mês da evangelização infantil, não. Foram 3 palestrantes diferentes que falaram da responsabilidade dos pais em levar os filhos à evangelização infantil. E quando eu chego na minha casa espírita, para o trabalho do passe e do tratamento que eu estava participando, chego logo de cara e vejo um cartaz enorme ali logo na entrada. Pais, que fizeste dos filhos confiado à vossa guarda? Responsabilidade, traga seu filho para a evangelização infantil. Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. Então eu falei, olha, mais do que um recado, não, foram 3 recados e o quarto, um cartaz enorme na minha frente. Falei, não, chegou a hora, não está tendo mais a evangelização infantil naquela casa espírita, então nós trouxemos o filho para casa e participou. No começo levou um certo tempo para ele se adaptar, porque ele pegou a turma no meio do ano, mas depois se adaptou tão bem, participa da mocidade e conseguiu levar avante essa orientação que a gente recebeu da espiritualidade. Então, quando nós recebemos uma criança em nosso lar, seja na condição de filhos biológicos, adotivos, ou na condição de tutores, não importa, temos a responsabilidade de levá-los uma orientação segura. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Uma orientação segura para aquela criança, em tenra idade, já venha tomar os conceitos de Deus, de Jesus, da espiritualidade. A Débora, eu acredito que devemos ser responsáveis por apresentar nossos filhos à espiritualidade. Exatamente. E se amanhã depois, quando ele estiver adulto, ele quiser seguir uma outra filosofia religiosa ou não quiser seguir filosofia nenhuma, responsabilidade já não é mais nossa, é dele. E tem pais que falam assim, não, eu não vou impor uma religião para o meu filho. Quando ele for adulto, ele que siga a religião que ele quiser. Tá, como que ele vai poder escolher se ele não teve nenhuma como referência? E certa vez foi perguntado a um mestre hindu, se não me engano, acho que o Dalai Lama, se não me engano, perguntado qual a melhor religião. E a resposta foi simples e objetiva. A que transforma a pessoa numa pessoa melhor. Essa é a melhor religião. A que nos transforma em pessoas melhores. E ter o conceito de Deus, da espiritualidade, é muito bom. Betinho, boa noite. Dani, boa noite. Sejam bem-vindos. Então,
A responsabilidade nossa por aquela criança que nos chega é fundamental. E lembrarmos que, por mais angelical que seja aquela carinha, aquele sorriso, aquele olhar, na verdade ali é um espírito multissecular. Também esse Betinho, saudades mesmo, hein, Betinho? Saudades do Paçoca. Muito bom, Betinho faz um trabalho muito legal. Doutores Fraternos, acho que era alguma coisa assim, tipo do Doutores da Alegria. Você precisa trazer mais o Paçoca para as nossas reflexões, né, Betinho? Muito bom. E então esse lado de trazermos a espiritualidade para os nossos filhos é fundamental. Os filhos escolhem o caminho que eles querem seguir e está tudo bem, com certeza, né, Débora? Porque depois, mas você já explicou, já mostrou Jesus, já orientou sobre Deus, deu um norte para que eles, né, conheçam, para que amanhã depois eles possam, né, seguir o caminho que quiserem. Edson, boa noite, seja bem-vindo. Lembrarmos então que esta criança que chega para nós na condição de um bebê, né, aquela coisinha fofinha que você fala, ai, que coisinha linda, tudo mais. Na verdade, lembrarmos que é um espírito multissecular. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Um espírito multissecular que já viveu muito, já cometeu erros, já fez coisas boas. Ah, o Paçoca ficou no Brasil, né, Betinho? Arruma então o Paçoquinha, Betinho. Arruma um Paçoquinha aí. O Betinho faz um trabalho muito bom mesmo. O Paçoca animou muitos aniversários, né, Betinho? Do Murilo, do Apolo. Muito bom, bons tempos, né, Betinho? Então, lembrarmos disso, que a criança que chega para nós já devemos perceber ali os traços. Às vezes aquele lado mais egoísta, aquele lado mais briguento, e nós, na condição de pais, devemos orientá-los. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então, a orientação nossa, ela é fundamental para dar um direcionamento seguro para o filho. E ele coloca aqui com muita propriedade: sou um espírito eterno de pretéritos multisseculares. Trago em meu coração a luz e a sombra. Vícios e virtudes em minha alma se misturam. E aí nós, como eu estava dizendo, né, devemos observar. E a exemplo de um jardineiro que dá uma orientação para aquela planta que está, né, ficando torta, o tronco, nós devemos colocar um guia para que ela possa seguir. E qual que é o melhor guia para nós seguirmos, senão Jesus? O guia do Evangelho, o guia das lições de moral cristã, fundamentais para nosso crescimento espiritual, nosso e dos nossos pequenos. E também, quando você percebe que a criança já traz algum traço, é o momento de você trazer uma orientação segura, explicando, dando uma orientação clara, precisa, sem impor medos. Deus castiga, Deus está vendo. Não tem nada disso, tem que ser uma fala amorosa, acolhedora para a criança. Nada de impor medos, de criar aquelas situações de pretéritos que nós já vivenciamos em outras existências. Então é importante refletirmos nesta mensagem e a responsabilidade, o Evangelho no lar, sobretudo, trazer a criança para o Evangelho no lar. Ele é muito bom. Mas a criança não vai entender. Você pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, sai coisas diferentes. Gente, adapte. Faça o culto do Evangelho no lar com livros próprios para as crianças. E depois vocês, pais, mães, vão fazer o Evangelho em outro dia. Mas no dia que a criança está presente, né, abaixe. Faça às vezes até uma roda no chão. Converse. Faça uma coisa leve,
lúdica e prazerosa. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Ensine a tua criança a orar desde cedo. Orar, uma oração simples que seja, para o anjinho da guarda, meu anjinho da guarda me protege, me dê uma boa noite de sono. Coisa simples, não precisa ser uma prece grande. Depois, conforme ele vai crescendo e vai aprendendo, você vai ensinando o Pai Nosso. E no Evangelho você pede para ele fazer uma prece também. É importante trazer a criança para essas reuniões do Evangelho no Lar também. E quando a gente fala de evangelização infantil, existe até hoje em dia grupos na casa espírita que estão dando evangelização para bebês. Evangelização para bebês. A Kátia faz hoje delas, é a segunda-feira às 19 horas. Sempre bom, Kátia, sempre bom manter a regularidade do dia e do horário do Evangelho no Lar. Ah, Luísa, mas eu não posso fazer o Evangelho no Lar todo dia da semana, naquele período que está mais conturbado a minha casa? Pode, claro, mas no dia específico que você marcou, como a Kátia, por exemplo, segunda-feira às 19 horas, religiosamente mantenha. Você pode fazer os outros dias. Por quê? É como você está doente. Quando você está doente, você não tem que tomar medicamento, e aí você não tem que tomar remédio de tantas e tantas horas, durante tantos dias. Quando a situação está um pouco mais complicada, aumente a dose do Evangelho, mas mantenha a regularidade do Evangelho. Alexandre, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui que a Sandra escreveu. Nossa, como eu queria ter esses ensinamentos quando criança. Minha mãe obrigava eu e meus irmãos a ir à missa, fazer catequese, crisma, senão Deus ia castigar. Mas nunca aprendi nada. Sandra, na verdade, tudo que vem pelo medo, né, a gente vai porque Deus castiga, senão você vai para o inferno. Mas é as lições que a sua mãe recebeu, né? As lições que a sua mãe recebeu e passou para vocês, infelizmente, né? Mas a gente tem que tomar conhecimento disso e modificar a nossa relação. Deus não é aquele Deus que castiga, né? Deus, como a gente sempre fala, não vai estar num trono julgando todo mundo naquele tribunal. Não, nada disso. Quem vai nos julgar, na verdade, é a nossa consciência. Nem é julgar, né? Nossa consciência que vai nos cobrar. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Então é importante nós termos esse conhecimento, a responsabilidade nossa para as criancinhas que estão junto a nós. Nada de obrigação, mas orientação. Orientação. Levar, sim. A adulta foi para o Espiritismo, a Débora. Bom, eu também vim de berço católico. Eu agradeço imensamente às minhas avós que me davam orientação, né? Eu segui todos os preceitos, né? Fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, né? Então eu segui até um certo tempo. Mas chega um momento que você tem uma outra visão e segue uma outra doutrina. Mas não desmereço de forma alguma o catolicismo, nenhuma outra religião nós devemos desmerecer. Cada uma tem a sua finalidade. Cada religião tem a sua finalidade. Até aquelas mais estranhas que a gente pode falar assim, nossa, isso é uma lavagem cerebral, tem uma finalidade muito boa até. Porque talvez naquele momento aquela pessoa precisa de uma religião que seja mais impositiva, mais, né, que tire às vezes a pessoa da droga, do alcoolismo. Né? Não sabemos. Então, cada um, né, tem o seu momento. E o Espiritismo não é melhor que nenhuma outra religião, hein, gente? Vamos tirar essa pecha do Espiritismo. Agora eu estou no Espiritismo, né? Eu estou mais evoluído. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma base fundamental, exatamente. E, gente, se a gente for pensar também, dentro de uma ótica, o Espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Pode ter certeza absoluta que nós já vivemos tantas outras existências em outras religiões, né? Podemos ter sido padres, pastores, freiras, sei lá, tudo isso, né? Leninha, vamos vibrar por você, minha amiga.
Vamos vibrar para você, na certeza que logo, logo você vai estar em casa. A espiritualidade, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes vai estar passando por aí. Entre em comunhão espiritual com esses amigos espirituais, estarão contigo, tá? Jesus te abençoe, minha amiga. Então, lembrarmos desse preceito importantíssimo, que nessa rogativa infantil que Jerônimo nos traz, é de um espírito encarnado que pede encarecidamente aos seus pais que lhe deem uma orientação, que observem que, apesar da sua tenridade, ele traz erros e acertos do passado, e compete a nós, na condição de pais, orientá-los corretamente. Mostrarmos a Jesus, mostrarmos Deus de uma forma boa, de uma forma que seja agradável, e lembrarmos para as crianças dos anjos de guarda. E não só para as crianças, né, gente? A gente sempre fala assim, quando você fala em anjo de guarda, pensa que só nenezinho, né? Só criança de tenra idade que tem anjo da guarda. Não tem não, gente. Todos nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor, graças a Deus mais evoluído que nós, que serve de guia para nos orientar. Mas é importante que a gente faça a ligação espiritual. É uma missão muito difícil, mas muito. Verdade. Mas faz parte, né? Mas é prazeroso. Né, Natália? Ou Carlos, não sei qual dos dois está aí, mas eles sabem que, na verdade, vale para os dois. Então, lembrarmos desses preceitos, dessa orientação. Quando um espírito chega para nós, eu lembro uma frase de um irmão do meu cunhado falava isso, que quando uma criança chega, a alegria entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra, né? Mas muito prazerosa, exatamente. E um outro falou assim também, mais ou menos assim, que filho é como uma partida de videogame. A cada fase aumentam as dificuldades. Mas lembrarmos que também que já fomos filhos, crianças, que demos muitas preocupações para os nossos pais. E hoje estamos aqui, crescidos, aprendendo sempre. Agora o final, né, que ele coloca com muita propriedade: orienta-me desde cedo num trabalho honesto e oferece-me a bênção da escola, mas por piedade, papai e mamãe, não me deixe afastar de Jesus. Olha só, o trabalho, a escola e imperiosamente não deixar afastar de Jesus. Trabalho honesto, a escola que nos traz burilamento e crescimento, e também, principalmente, como ele coloca aqui para a gente, estar sempre seguindo os passos de Jesus. E a lição fica para as nossas reflexões. Amanhã nós teremos são duas pequenas mensagens, então vamos condensar as duas em uma mesma live, tá? Sinfonia de Amor e Este Minuto. Tá? Então amanhã estão duas mensagens, Sinfonia de Amor e Este Minuto. E na quarta-feira, Jerônimo Mendonça, no livro Nos Albores da Imortalidade, ao ser retirado, né, pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes do corpo material, ele é levado em espírito à floresta da Baviera. Olha só o spoiler que eu dei para vocês. Muito lindo, muito tocante também. Estejam conosco na próxima quarta-feira também, para mais um capítulo de Nos Albores da Imortalidade. E amanhã mais um capítulo, 2 capítulos, na verdade, de Escalada de Luz. Vamos vibrar então, isso, Débora, vamos criar pontes para as nossas crianças. Sermos este elo que liga Deus, Jesus, a cada um de nós. E nada melhor que o Evangelho e a evangelização para trazer Jesus aos nossos corações. Então vamos às nossas vibrações, vibrarmos todos, em especial para a nossa querida Leninha, para que ela possa
estar cada dia melhor, recuperação, estar logo no aconchego do seu lar. Amigos, eu gostaria de convidar então a todos neste momento, aqueles que quiserem colocar um copo com água, pedir para a equipe espiritual fazer a fluidificação, aqueles que quiserem também mentalizar um ente querido, necessitado, é um momento de vibração e nós vamos então convidar a todos. Se você assim se sentir confortável, querido amigo, querida amiga, convido para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. E vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando, pedindo que Ele possa derramar bênçãos de luzes para cada um de nós neste momento, por cada irmão que já passou por esta live ou vai assistir depois, que Ele possa receber as bênçãos e essas bênçãos espalhar por todo o nosso lar, envolvendo também os nossos entes queridos que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema de ordem emocional, física ou espiritual. Mentalize esse irmão, traga em seu pensamento e imagine-o com vibrações elevadas, envolto numa luz suave, que trazendo paz, equilíbrio e saúde do corpo e do espírito. Vamos pedir neste momento, em especial para nossa querida amiga Leninha, que está internada, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-la, auxiliando no seu reequilíbrio, na sua cura, para que ela possa logo estar em contato, retornando ao seu lar, junto aos seus entes queridos. E cada um de nós, Mestre, traz aqui neste momento um pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, rogando à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, para que ela receba o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês. Neuza, boa noite, seja bem-vinda. Chegou para a prece. Agradeço a cada um de vocês, carinho, atenção, a presença e a participação. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.